Paz do Senhor, pessoal. Estamos aqui, então, no episódio 10 do Podcast, né? Eu sou a Júlia. Eu sou a Júlia. Sim, a gente tá, então, com o tema Entre o Sentir e o Frutificar, emoções versus fruto do Espírito. Amém. Então, nós estamos hoje com uma convidada muito especial para falar sobre o tema, né? Nós temos aqui conosco a psicóloga Sandra Lopes. E agora a pastora Sandra vai se apresentar, falar um pouco da sua vida profissional. Fica à vontade. Olá, é um prazer, uma alegria estar com vocês nesse podcast e com um tema tão incrível como esse, né? Falando sobre essa questão das emoções relacionadas com a palavra, né? Com os frutos do Espírito. Então, meu nome é Sandra Maria Weichmann Lopes, eu sou casada com o pastor Davi Lopes e sou psicóloga desde 2006, eu me formei em 2006, em 2007, janeiro de 2007, peguei meu CRP, e desde lá tenho trabalhado com psicologia. Eu atendo individualmente, mulheres, homens, atendo casais e também atendo famílias. Então, eu gosto de trabalhar também com adolescentes, é uma área que eu tenho muita alegria de trabalhar, gosto dessa energia que os adolescentes têm também. E no momento eu estou trabalhando tanto presencialmente quanto no formato online. Então, atendo tanto na minha cidade, que eu moro em São Bento do Sul, Santa Catarina, quanto aonde a internet chegar e nos possibilitar. Eu tenho uma filha chamada Luandra e um genro chamado Rafael. Eles são uma bênção na minha vida. Tenho 5 irmãos, então eu tenho uma família grande e aonde as emoções são bem presentes, porque quando você é uma família muito grande, né? As emoções estão sempre ali e a gente gosta muito de estar juntos, né? Todos gostamos dessa unidade, né? Também frequento a igreja também é importante para mim. E por isso que o tema é tão pertinente, porque ele aborda dois aspectos da minha vida. Um, a igreja, e outro, a minha vida profissional. Glória a Deus. E realmente, quando a gente tem uma família grande, cada um tem uma personalidade, né? Tem um jeito. E aprender a lidar com esse jeito de cada um individual é uma coisa bem importante, né, Júlia? É importante. Mas sobre a diferença ali que a gente tem no nosso tema, né? Entre o sentir e o frutificar. Existe diferença entre sentir algo e ser guiado por esse sentimento? E como que a gente consegue, no nosso dia a dia, na prática, né, fazendo as nossas tarefas diárias, a gente consegue identificar isso? Interessante esse tema, né? A diferença entre o sentir e o frutificar. É uma das questões assim que mais me encanta nessa questão do sentir, é que todo sentir vem através dos nossos órgãos ou sentidos. Então, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente, né? Aquilo que a gente experimenta, o olfato. Então, todas as emoções, elas necessitam dos órgãos dos sentidos. E o frutificar, se a gente olhar dentro do tema que vocês trouxeram para nós, né, do fruto do Espírito, o frutificar depende do quanto eu dou liberdade para o Espírito frutificar na minha vida. Né? Então, a liberdade que eu dou, né? Os órgãos dos sentidos, eles já nos trazem tudo aquilo que está ao nosso redor. Como que eu escuto uma fala, se a pessoa fala comigo de uma forma que abre um gatilho para mim. Por exemplo, tem pessoas que você fala assim, mas de forma contundente, tá tudo bem para ela, vai te responder de forma calma e tranquila. Mas tem pessoas que, se você levantar um pouco o tom de voz, já vai dizer: por que você está gritando comigo? O que eu te fiz? Então, a forma com que eu recebo as informações que vêm através dos órgãos dos sentidos também tem relação com a minha história de vida. Porque tem uma palavra que para alguém é ok, mas para outra pessoa é uma ofensa. Tem um olhar que para alguma pessoa é ok, mas para outra pessoa é horrível. Tem um toque que você pega, às vezes pega na mão de uma pessoa e ela é ok, mas para outra pessoa vai dizer: não, eu não gosto que pegue na minha mão. Então, o sentir está muito relacionado com a minha história de vida e com os órgãos do sentido que me permitem sentir e aí, a partir disso, manifestar as minhas emoções. Agora, o fruto do Espírito
Ele está relacionado ao que, o quanto que eu permito que Deus frutifique em mim. Então, nem todos nós vamos frutificar algumas coisas, mas precisamos entender que o fruto, ele é divino, enquanto que o sentir, as emoções, é um aspecto humano que o Senhor nos permitiu sentir, né? Experimentar. Então, às vezes parece que nós estamos num campo de batalha entre aquilo que sentimos intensamente, nossas emoções, e aquilo que sabemos que deveríamos sentir, né, em relação às emoções. Ah, eu tô com raiva. Eu não posso sentir raiva. Não, não posso, porque eu sou cristão, eu tenho que ser manso. Então a gente fica nessa relação, Sim. esse conflito entre eu posso, não posso, devo, não devo, e como que as emoções se processam. Sim. Na sua visão, por que a senhora acha que a igreja tem tanta dificuldade em lidar com a saúde emocional? Assim, eu vejo que a igreja é o lugar mais saudável da terra, né? Uhum. Então, tanto os pastores quanto líderes, autoridades da igreja, elas têm interesse de que a igreja seja saudável, né? Que tanto no sentido físico, né, que nós oramos por saúde no corpo, também na mente. Eu vejo que há um interesse muito grande da igreja, dos pastores e desse ambiente saudável, alegre, feliz. Porém, nós temos muitas demandas. Se numa família a gente já tem dificuldades relacionais, né, quando estamos na mesma estrutura familiar, imagina na igreja que são várias estruturas familiares reunidas no mesmo lugar. Então, é um trabalho bastante difícil, né, que exige bastante da liderança dos pastores. Eu vejo que hoje, fato de nós estarmos aqui conversando nessa manhã, os pastores e líderes têm buscado cada vez mais conhecimento para lidar com essas várias demandas que acontecem dentro da igreja, ok? Então, hoje, a dificuldade está porque vem muitas pessoas com histórias de vidas diferentes, reúne-se todo no mesmo lugar, e ali nós temos que ter a graça do Senhor e o conhecimento científico que o Senhor também nos permitiu ter para conseguir administrar. Então, eu vejo que hoje há uma crescente de melhoria. Eu vejo que há uma intenção de melhoria. Lembrando sempre que as nossas emoções são um convite para a oração. Cada emoção que a gente tem é um convite a orar sobre ela. Então, eu vejo que isso nós temos alcançado na casa de Deus, na igreja, né? Então, se nós pensarmos que as emoções são reações psicofisiológicas, por quê? Através dos meus órgãos sentidos, como eu já falei, eu recebo a informação. Vai lá para o meu sistema límbico. O sistema límbico, ele é reagente, ele só reage, ele quer resolver. E aí, o que acontece na igreja com toda essa dinâmica? Eu aprendo como lidar com aquilo que eu recebi. Vem para o meu córtex pré-frontal. E eu posso fazer uma análise, eu posso ver como que eu vou reagir a partir disso. E eu vejo que a igreja tem instruído nesse processo. Sim. Lembrando sempre o que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Né, que nós devemos apresentar a Deus um culto racional, não emocional. Por quê? Porque a emoção só reage. Fazer um aspas aqui, né? As nossas emoções são burras, assim, né? Por assim dizer, elas não aprendem. O que aprende é o nosso córtex pré-frontal. O que aprende é a nossa habilidade de relacionar. Então, quanto mais conhecimento eu adquiro, maior é a habilidade de eu lidar com a minha emoção. Mais habilidade eu tenho, né? Por isso que cada emoção é um convite à oração, é um convite à busca de conhecimento. Então, eu vejo hoje que as igrejas, sim, têm buscado cada vez mais aprender a lidar com todo esse conjunto de pessoas, com suas emoções, com suas histórias de vida, e que as coisas estão cada vez mais melhores, igrejas mais saudáveis, cada vez mais unidas, cada vez mais focadas em viver para Cristo, né? Ser uma cópia de Cristo. E de novo a gente entra naquela questão de individualidade, né? Porque na igreja a gente é um corpo, né? Como a senhora bem colocou antes, e só que são pessoas diferentes ali, né? Posicionadas naquele corpo. Então, com certeza, às vezes alguém vai falar algo e que eu vou querer reagir na emoção, né? Mas a senhora acha que em algum momento as nossas emoções elas podem ser confundidas com o Espírito Santo? E se sim, por que que isso acontece? E se existe um risco para as nossas vidas, para o nosso espiritual confundir o Espírito Santo com emoções? Isso é uma coisa bem importante essa pergunta, né?
lembrando que o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, né, 22 e 23, é a nossa expressão do caráter de Cristo. É Cristo em nós. Então, Sim. Cristo em nós é gerado pelo Espírito Santo quando nós estamos em comunhão com Ele. Esse é um fato. Não são comportamentos naturais. São manifestações da comunhão com Deus. Então, por exemplo, você está passando um momento de dificuldade, alguém está te agredindo verbalmente, falando coisas que estão te magoando, falando coisas que estão entrando lá no teu íntimo, mexendo com a tua estrutura emocional. E você reage a essa pessoa de forma mansa, equilibrada, moderada, né? Responde em amor, entendendo que aquela pessoa não está falando de você, mas está falando dela mesma. Dentro das estruturas sociais, isso é fruto do Espírito Santo. Sim. Por quê? Porque naturalmente nós temos um ímpeto de reagir. Sim. Mas quando o fruto do Espírito está no controle, né? Nós estamos ali realmente gerando esse fruto, o fruto da mansidão, o fruto do equilíbrio, né? da moderação e do amor, diante de um aspecto onde qualquer um socialmente olharia e diria: nossa, você não fez nada. Você diz: não, eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Porque o fruto do Espírito foi aquele que agiu naquele momento, o fruto que eu tenho dentro de mim, né? A graça da presença do Senhor, a comunhão que eu tenho com o Senhor me direcionou. Então, essa diferença está em entender que quando nós agimos de uma forma que não é comum a nós mesmos, e que você sai daquela conversa e fala: nem eu sei como eu agi daquele jeito. Não, isso não era eu. Com certeza não era eu, porque se fosse eu, e a pessoa vai dizer assim: nossa, quem te viu, quem te vê, né? Você não era assim. Quando eu te conheci, meu Deus, uma gota virava uma tempestade. Não, essa é a minha intimidade com Deus, né? E é importante a gente entender que quando o texto fala, ele fala de fruto no singular e não de frutos. Sim. Né? Isso indica o quê? Que é um conjunto integrado. É um conjunto, como um perfil espiritual de quem anda no Espírito. Lembrando que Jesus, ele sentiu emoções. Jesus sentiu tristeza. Minha alma está profundamente triste. Ele falou em Mateus capítulo 26. Ele também sentiu raiva. Ele expulsou os cambistas, pegou as arrogas lá em João capítulo 2. Sim. Ele sentiu compaixão. Ele viu a multidão e se compadeceu dela. Jesus sentiu alegria. Jesus exultou no Espírito. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 21. Então isso mostra o quê? Que o sentir emoções não é pecado. Não é ruim. Isso é parte daquilo que nós somos como pessoa, como ser humano. O problema está quando nós reagimos de forma desalinhada ao Espírito. Quando não temos o fruto, o perfil do fruto do Espírito dentro de nós. Então, as emoções não são as nossas inimigas, mas são uma porta para nos rendermos. Então, quanto mais conhecimento eu tenho sobre mim mesma, quanto mais eu sei de como eu reajo em determinadas situações, melhor para eu abrir a porta para que o fruto do Espírito frutifique em mim naquele lugar. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas eu vejo muita gente dizendo assim: ah, eu nasci assim, você sempre é assim, Gabriela. Sim. Né? Ah, porque eu vim de uma família de descendente alemão. Porque eu vim de uma família tal. Porque na minha casa era desse jeito. Porque eu sou pavio curto desde que me conheço por gente. Meu temperamento é assim. Exatamente. Quando você me conheceu, eu era desse jeito. Né? Só que se eu tenho intimidade com o Espírito Santo de Deus, se eu estou vivendo com o Espírito Santo de Deus, naturalmente as minhas emoções vão sendo restauradas. Porque eu não nasci assim, eu não nasci agressiva, eu não nasci grossa, eu não nasci braba, eu nasci perfeita. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Glória a Deus. O que impactou na minha vida, que me trouxe essas emoções ou essas reações, foi a minha história de vida, com quem eu convivi, tanto família, escola, igreja, socialmente, que impactaram naquilo que eu sou, situações que eu passei, momentos que eu passei, me formaram desse jeito. Na verdade, não me formaram, me deformaram. Eu fui deformada.
Agora, na minha intimidade com Deus, quando eu me encontro com o Senhor, eu tenho a oportunidade de ser redimida, de ter as minhas emoções redimidas por Deus, né? Através dessa relação, buscando ser cada dia mais parecida com Ele. Isso é uma bênção, né? A gente vê que essa relação que nós temos como ser humano, né? E inseridas dentro desse ambiente que é a igreja, é um lugar que restaura as nossas emoções, os sentimentos, como a senhora falou, né? Mas quando um ser humano, né, seja cristão ou não, tá passando por uma montanha russa de sentimentos, né? Mas mais propriamente dito cristão, né? Como a gente pratica o domínio próprio? No meio dessa emoção, dessa montanha russa, de não saber o que eu estou sentindo ou como controlar, né? Que o domínio próprio é uma parte do fruto que é muito importante, né? E vai de encontro com as emoções. Sim. Parece que a gente entra em conflito, né, com aquilo que a gente quer e É, aquilo que a gente faz, né? Paulo, ele falou isso, né? sim. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero faço, né? Então, muitas vezes aquilo que sentimos parece nos afastar de Deus. Parece que estamos distante dele. A gente pensa, meu, não adianta mais orar, porque se eu sinto raiva, eu deveria sentir que eu sou mansa, né? Se eu sinto medo, eu deveria acreditar que eu tenho que viver por fé e ter paz. Se eu sinto inveja, eu deveria lembrar que eu tenho que ser generosa, bondade. Você percebe que nesse sentido, nesse paralelo que eu estou fazendo aqui, eu estou falando de conhecimento. Sim. Eu preciso conhecer. Sem conhecimento não vai. Então, quanto mais eu conheço de mim mesmo, quanto mais eu conheço a Cristo, mais fácil de eu relacionar as minhas emoções no sentido daquilo que vai ser melhor para mim e para a pessoa que eu estou vivendo, né? Então, o fruto do Espírito é Jesus reagindo em mim. O domínio próprio não é um controle emocional, mas uma direção divina. Lembrando que ele faz parte do fruto. Sim. Então, o domínio próprio está relacionado a esse aspecto. Então, se o fruto é Jesus agindo em mim, então o domínio próprio não é o meu controle, é o controle do Espírito Santo em mim. Então, voltando àquela frase, toda emoção é um convite à oração. Então, se eu estou me emocionando, se as minhas emoções, os meus sentimentos estão desalinhados daquilo que eu sei, aí vem o que eu sei, conhecimento, razão. Então, eu preciso fazer o quê? Eu vou orar pedindo o quê? Que o Espírito Santo me ajude aqui. Isso são emoções do dia a dia. Mas a gente sabe também que as nossas emoções podem adoecer. E aí isso é uma outra situação. Se eu entro num processo de depressão, um processo de ansiedade generalizada, se eu tenho alguma outra demanda que está relacionada a doenças emocionais, né? Doenças da mente, da alma, aí são situações um pouco diferentes. O relacionamento é um pouco diferente. Porque nós podemos adoecer na alma, podemos adoecer, né, nas nossas emoções. O fato é esse, que tem depressão, que tem ansiedade, e nós podemos experimentar e ver pessoas ao nosso redor e que também podemos passar por isso, né? Sim. Sim. E outro dia até eu ministrei na igreja para as crianças e eu levei uma bergamota, né? Para que eles entendessem que o fruto é um e dentro desse fruto tem várias camadinhas, né? Vários gominhos que a gente chama, né, de fruto. E não tem como a gente ter só um fruto, né? Não posso ter só um gominho. Eu preciso deles todos e todos eles estão diretamente relacionados, né, com as emoções, como a senhora falou, né? Então, eu acredito assim, o que a gente mais fala e o que eu vejo muita gente falando, né, é sobre a paciência, por exemplo. Eu não tenho paciência, mas se eu não tenho a paciência, eu não tenho o fruto do espírito, porque eu não posso ter só uma das coisas, né? Então, é muito importante a gente relacionar, como a senhora fez, que cada um dos frutos vai de encontro com uma emoção que a gente tem, né, como ser humano. E isso é muito maravilhoso porque o Senhor pensa em tudo, Sim. Glória a Deus. na nossa individualidade, naquilo que a gente tem necessidade. Até a senhora estava falando antes sobre o nosso. A gente. É normal nós termos, né, os nossos sentimentos, mas eles precisam estar alinhados com o fruto do Espírito. E aqui tem uma pergunta muito interessante que aquele versículo fala muito sobre isso, irai-vos, mas não pecai-vos, né? E nós queremos saber até onde é o aceitável, né? E quando nós estamos passando desse limite. Legal.
Vocês viram ali que eu falei anteriormente que Jesus cirou, né? Jesus sentiu raiva, né? Não cirou. Sim. Ele sentiu raiva. E ele sentiu raiva porque ele viu que estavam fazendo algo errado. Uhum. Algo estava acontecendo de forma errada. Eles Sim. estavam vendendo dentro do templo. E o Senhor Jesus, ele fala: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, ele fica com raiva daquilo. A emoção de Jesus é isso. Ele pega os arrogas e sai agindo de uma forma muito contundente. A raiva é uma emoção que Deus nos deu. É a raiva que nos faz levantar de manhã e dizer, bora trabalhar. Ela é uma energia que nos impulsiona. Sim. Entendeu? Teve uma pesquisa que eu li. Eu li um tempo atrás uma pesquisa que, durante a Segunda Guerra Mundial, houve muitos experimentos com pessoas, né? E um dos experimentos foi a lobotomia. Foi o tipo de. Eu não sei se é exatamente esse nome, mas a ideia era, naquilo que eu li, que já faz um tempo que eu li, então não tenho todos os detalhes, mas a ideia era acessar a área do cérebro responsável pela raiva, tirar essa parte, fechar de novo, e aí observava o comportamento das pessoas. E o que você observou? Que para tudo você tinha que mandar. Para levantar, para comer, para qualquer coisa, a pessoa precisava de um comando, de uma ordem, ela não conseguia reagir. Então, a raiva é uma emoção saudável. Quando que ela não é saudável? Quando ela entra em ação sem um motivo justo. Quando ela Interessante. controla as nossas ações sem motivo justo. Jesus, ele ficou inconformado com a situação do tempo. Se nós não tivéssemos raiva, nós não ficaríamos inconformados. Uhum. Então, tudo é, tá bom. Isso Uhum. aqui tá bom. Até que faz, ok. E tem coisas que não é ok. Tem coisas que a gente não pode aceitar. Tem Sim. coisas que a gente não pode concordar. Tem coisas que a gente precisa se posicionar, falar. Né? Não estou dizendo que agora qualquer coisa que acontece, a gente vai pegar os arrogos e sair batendo e quebrando tudo. Não. Né? Por isso que a Bíblia continua dizendo também, irai-vos não pequeis. Então, não peque em que sentido? Não aflige a outra pessoa a ponto daquela pessoa se sentir ofendida por você, Uhum. por se sentir injustiçada. Porque lembra, a questão está no que é certo. Se eu ajo com a outra pessoa, né? Agindo com ela, ferindo ela naquilo que não está certo, ela se sentir injustiçada com a minha ação, então eu tenho que pedir perdão. Sim. Porque aí eu errei. Então o que é certo, o que é errado. Mas eu preciso me certificar que aquilo que eu estou acreditando como certo está de acordo com também aquilo que a outra pessoa está vendo. E se ela não está enxergando, eu preciso ajudá-la a enxergar. E é isso que Jesus fez no tempo. Ele ajudou os fariseus, os saduceus, o povo daquela época a enxergar que eles estavam fazendo comércio dentro da igreja, dentro do templo, e aquilo não estava correto. Então, precisamos sempre lembrar disso, que se a minha atitude de raiva, de ira, está relacionado a ferir a outra pessoa, a agredir aquela pessoa, humilhar aquela pessoa, diminuir aquela pessoa, eu estou errado. Agora, se a minha intenção é orientar, direcionar, mostrar um caminho, dizer, olha, não é por aqui, ok. Mas que lembra, não é sobre a pessoa, é sobre a atitude da pessoa. Eu não posso ferir o outro, porque o outro é o meu próximo, é o meu amado, faz parte do meu corpo. Então, se eu firo a outra pessoa, estou me ferindo. Estou ferindo o corpo de Cristo, então estou ferindo Cristo também. E isso é muito sério. Então, trazer essa relação acho que é bem importante. E a raiva, fora disso, né? Fora desse controle, ela é uma arma, né? Ela pode ferir, pode causar coisas terríveis se a gente não souber controlar, como a senhora tem falado, né? E existe algum tipo de termômetro, assim, pastora Sandra, que a gente pode saber que tá reagindo emocionalmente ou se a gente realmente está frutificando? Uhum. Assim, vamos pensar em algo, né? O coração é como uma casa. Uhum. Imagine uma casa. E as emoções são as visitas que batem na porta. Bater na porta. Algumas vão vir, vão gritar. Abre a porta! Outras vão querer ficar. O fruto do Espírito é quem decide como recebê-las. Como que eu vou receber cada emoção que vem? Todas elas. Alegria, amor, tristeza.
medo, inveja. Então, eu preciso entender que a chave das minhas emoções precisa estar na mão do fruto do Espírito, né? Do Espírito Santo, que frutifica em mim. Se a chave estiver na mão do Espírito Santo, as minhas emoções vão me trazer mais perto de ser uma cópia de Jesus, de ser mais parecido com quem Jesus é, de ser mais parecido com aquilo que Jesus espera que eu seja. Sim. Então, entender que o fruto em nós está frutificando é quando todo aquele aspecto do perfil do ser fruto do Espírito está presente na nossa vida. Lembrando que desenvolver o fruto do Espírito é um processo. Sim. Não é o que acontece da noite para o dia. É um processo que está relacionado à aprendizagem. Então, por exemplo, eu recebi a visita da raiva. Eu posso deixá-la quebrar tudo, ou posso chamá-la para conversar com o Espírito Santo. Mas você está com raiva do quê? Por que você está com raiva? Me explica mais. Fala mais sobre isso. Naquela história, fala, a tristeza vai ter a minha porta. Eu posso me afundar na tristeza, ou posso convidá-la a sentar comigo e falar com o Espírito Santo. Vamos entender por que eu estou triste, o que me magoou, o que me feriu. Percebam que eu estou sempre fazendo uma relação com o culto racional. Sempre que eu faço uma relação com o culto racional, que eu vou raciocinar sobre o que eu estou pensando e sentindo, melhor do que o fruto do Espírito se desenvolva dentro de mim. Mais fácil. Então, o processo de sentir e frutificar, esse espaço, é um espaço onde a graça trabalha, onde a misericórdia trabalha, onde eu realmente preciso trazer tudo aquilo que eu conheço de Deus para dentro de mim. Lembrando que uma pessoa que entrou hoje na igreja, que nunca teve experiência com Deus, e uma pessoa que está ali caminhando há 10, 15 anos com o Senhor, teoricamente, as reações de cada uma deveriam ser diferentes. Sim. Elas podem ou não ser diferentes. Por quê? Porque depende do quanto que eu busco intimidade com o Espírito Santo. E depende do quanto eu permito que o Senhor haja na minha vida. Então, o que eu preciso entender nessa pergunta que você fez, Juliana? Primeiro, eu preciso perceber que eu estou sentindo. Segundo, eu preciso aceitar. É legítimo isso que eu estou sentindo? Eu tenho motivo para estar sentindo o que eu estou sentindo? Terceiro passo, entregar. Entende? Entregar primeiro. Espírito Santo, toma conta disso aqui. Senhor, não sei o que o Senhor quer com isso. Quarto passo, eu preciso discernir. De onde veio essa emoção? Por que eu estou tão irada? Por que eu estou tão triste? De onde que veio isso? E o quinto passo é agir. Qual é a resposta que eu quero dar a partir disso tudo? Qual é a resposta que Deus quer agir na minha vida a partir disso? Então, a diferença entre emoção e fruto está em quanto eu dou liberdade para o fruto agir através de mim. Glória a Deus. A diferença está aí. Quanto mais intimidade com Deus eu tenho, quanto mais intimidade com o Senhor eu tenho, mais parecida com o Senhor eu me torno, mais os meus comportamentos, as minhas emoções, aquilo que eu sinto, vai ser governada por esse perfil do fruto do Espírito Santo. Quanto menos intimidade, mais humanidade. Quanto mais humanidade, mais movimentos, então, às vezes, contrários àquilo que é um fruto do Espírito Santo. Então, a psicologia, ela chama esse processo de regulação emocional de forma consciente. Então, isso que eu falei para vocês é um aspecto da psicologia. Regulação emocional consciente. Agora, na vida espiritual, quer dizer o quê? Andar em espírito. Entendeu? Glória a Deus. Sim, Deus é glória a perfeito. Deus. E a gente percebe que, né, eu tenho percebido, tenho certeza que a Júlia e o pessoal também que vai nos assistir, que com esse nosso bate-papo, quanto mais a gente se conhece, mais a gente respeita o outro. Porque a gente entende que esse processo que a gente está passando, emocional, de regular as emoções, o outro também está passando. E eu não sei em que fase desse processo ele está. Então eu aprendo a me respeitar e respeitar o outro, o que é bem importante dentro da casa de Deus. Sim. Então vamos para um outro tópico.
O que a senhora acha sobre depressão? Ah, é falta de Deus? Como a senhora vê essa questão? A depressão, ela não é falta de Deus, né? A depressão é uma doença. Assim Uhum. como diabetes, sei lá, câncer, a Sim. depressão é uma doença também. Ela desregula todo o nosso organismo biológico. Uhum. Então, pessoas com depressão normalmente têm dificuldade na questão intestinal, têm dificuldades para comer, têm dificuldades para raciocinar. Então, nós temos uma depressão de todo o corpo. Todas as funções do nosso corpo deprimem Uhum. junto com a pessoa que tem depressão, que está passando por um processo de depressão. A Sim. depressão ela vem porque a pessoa passou por uma situação, por uma condição que foi ter um impacto emocional sobre ela extremo, extremo. E ela não conseguiu, não teve estrutura emocional para lidar. E aí ela precisa fazer o quê? Uma caminhada de regulação. E essa Uhum. caminhada de regulação é esse processo, né, de lidar com a depressão e sim alcançar a restauração das suas emoções. Então não é a falta de Deus, bem pelo contrário, né? As pessoas têm muita intimidade com o Senhor, muito apreço pelo Senhor, têm uma vivência com Deus, são pessoas que amam a palavra, que leem, mas ainda assim passaram por uma situação de forte impacto emocional. Ah, Sandra, mas por que você passou por isso? Me deu uma pergunta, por que uma pessoa tem câncer? É mesmo? Ah, por que a pessoa desenvolve diabetes? É a mesma pergunta. A gente Sim. tem um costume, muitas vezes, de tratar a depressão e a ansiedade diferente de tratar as outras doenças, mas são tudo Uhum. doenças. Sim. Eu E que sempre ouvi. precisam de cura, né? Oi. Sim. Não é, eu já vi, né? Acho muito legal aquela fala que diz assim como a gente vai no médico, né? A gente tem uma dor no braço, um problema físico, a nossa mente também tem problemas. Exatamente. E é bem interessante essa pergunta. Até a gente fez uma caixinha ali no Instagram, né? E perguntou pro pessoal que segue a gente ali se eles consideravam a depressão, né, uma fraqueza espiritual. E a gente até se surpreendeu, né, Júlia, com o Uhum. resultado. Que a maioria disse que não, com certeza não é uma fraqueza, né? E outras das perguntas que a gente fez ali é se o pessoal já sentiu a ansiedade mesmo fazendo a obra de Deus. E a maioria disse que sim, e muito. Claro que 55%. ansiedade e depressão são diferenças, né? E eu gostaria até que a senhora expôsse essas diferenças para a gente entender e para as pessoas também entender, né? Desculpa. Legal essa pergunta, né? Foi bem importante a gente falar sobre isso, né? Se a gente olhar, Uhum. por exemplo, a depressão, ela é um transtorno de humor que envolve sintomas emocionais, físicos, né? E comportamentais. Uhum. Então, pessoas com uma depressão maior, em condições de não tomar banho, não consegue tomar banho, não consegue levantar, não consegue agir, uma tristeza profunda, insistente, insistente. Uhum. Não é falta de fé, mas uma condição que precisa ser acolhida, tratada e muitas vezes medicada, né? Depressão. A ansiedade, ela está relacionada ao quê? A ansiedade é quando... Eu quero deixa eu fazer um parênteses aqui. Todos nós temos ansiedade, né? A ansiedade, ela faz parte do ser humano. Deus criou a ansiedade. A ansiedade está dentro do nosso sistema límbico. Uhum. A ansiedade, quando bem regulada, né? Ela nos ajuda a ter aquela expectativa. Ah, hoje tem culto, Uhum. Tô ansiosa entendeu? pro culto. É uma ansiedade legal. Uhum. Vou fazer uma viagem. Coração de criança. Vou ver uma pessoa que faz tempo que eu não vejo. Uhum. Ansiedade. Tá tudo certo. Ok? Por Uhum. isso que Paulo diz o quê? Que a ansiedade não deve nos dominar. Não Uhum. andeis ansiosos, Ansiosa não pro culto. andeis preocupados, né? Não andeis assim, angustiados com o que vai acontecer. Porque, por que ele fala isso? Porque a pessoa que vive angustiada, vive com ansiedade, sofre. Sim. Ele está falando, pare de sofrer. Confie em Deus. Não fique aí sofrendo. Ele está falando sobre isso, está falando sobre ter saúde, não está fazendo uma proibição. Ele está Uhum. dizendo, olha, se você fica ansioso, vai sofrer, vai ver angustiado. E não vai Uhum. conseguir contemplar a graça do Senhor, aquilo que o Senhor tem para te entregar. Sobre isso. Então, a ansiedade, por sua vez, ela é uma expectativa exacerbada sobre algo que ela não tem, a pessoa não tem controle. Então, não Uhum. tem controle sobre o que vai acontecer amanhã. É uma preocupação acima da média, né? Exacerbada sobre algo que vai acontecer ou sobre algo que já aconteceu e aí projeta no futuro.
Então, a ansiedade, ela bloqueia a vida da pessoa. Não consegue andar direito, não consegue se relacionar direito. O medo, o constrangimento, a taquicardias. Tem pessoas que têm aquela sensação de morte, que o coração bate muito forte. Tem pessoas que não conseguem comer, fica a respiração extremamente angustiada, né? Então, não sei se alguém relatou algum caso da ansiedade na pesquisa de vocês? Tem aqui as perguntas. Você já sentiu ansiedade mesmo fazendo a obra de Deus? Eu achei legal. Tem 16 pessoas que disseram que nunca sentiram ansiedade. Com certeza Então, já só que sentiram, né? Só que não exato. É que as pessoas relacionam às vezes com aquela crise, né? É. Como a senhora falou, vive a vida ansiosos, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de fazer passeio da escola. E eu não dormia direito. Aham. Sim, eu pensava, ficava ansiosa para acordar no outro dia e chegar ao passeio. E aí chegava o passeio, a ansiedade ia embora. Então é legal a gente fazer esse link, né? Que vou talvez por um momento estar ansiosa, mas também lançar essa ansiedade na presença de Deus, né? Porque eu acho que Uhum. também a ansiedade, eu não sei o que que a senhora pensa sobre, mas está muito relacionada sobre o controle, né? Às vezes eu perco o controle da situação, mas eu gostaria de ainda estar com o controle. Então eu fico ansiosa pensando que eu não consigo resolver. Sim. Uhum. E é muito Bem, interessante. é muito interessante, né? Porque, por exemplo, quando a ansiedade está fora, está desregulada, que ela saiu do prumo, vamos usar essa palavra assim, Uhum, ela tem que aspecto, né? Ela se manifesta de que forma? Ela se manifesta com uma preocupação excessiva, ela se manifesta com medo antecipado das coisas, ela tem uma tensão muscular, uma falta de ar. Perceba que ela está sempre relacionada com o medo, a Uhum. insegurança, a incerteza. Já aquela ansiedade, amanhã tem passeio da escola? uhum, Tem energia sobre isso, mas é o mesmo sim, processo, né? Está relacionado ao mesmo processo. Então, se a gente uhum, pensar espiritualmente, a ansiedade ela é ruim para nós quando nós queremos tentar, queremos controlar tudo. uhum, Nós queremos ter o controle de todas as coisas e acabamos duvidando que Deus pode prover para nós, que Deus sim, pode ajudar para nós. Então, a ansiedade, quando ela está fora da posição dela, ela coloca uma viseira nos nossos olhos e a gente não consegue abrir a visão para aquilo que Deus está mostrando. A gente já está focando na dificuldade, está focando naquilo que pode nos impedir. Mas uhum, entenda, a ansiedade, ela é uma psicológica, ela desregula o nosso funcionamento. Então, ela precisa muitas vezes de terapia, outras vezes medicação, assim como a depressão. Eu posso orar e devo sim, orar para a depressão, devo orar para a ansiedade, mas tem uhum, alguns aspectos que a ansiedade, a depressão, elas precisam de intervenção de um psicólogo e precisam da uhum, intervenção de medicamento. Por quê? Porque a pessoa precisa aprender a regular. Ela não está conseguindo regular. Entendo. Assim como eu preciso tomar um remédio para dor de cabeça, ou um remédio lá fazer quimioterapia para o câncer, eu também vou uhum, precisar tomar, de repente, um remédio psiquiátrico. Isso não quer dizer falta de Deus. Não quer dizer que Deus não está presente na minha vida. Não quer dizer sim, que Deus não se importa conosco. Não, não é isso. A ansiedade é quando o coração tenta viver o amanhã, sem viver o presente. Então, uhum, por que, que eu desencadeei esse processo? Por que, que eu acabei neste lugar, né? Então, eu preciso, enquanto igreja, né, acolher essa pessoa. Acolher, ser um ouvido, aprender a ouvir, uma escuta ativa, efetivamente, para entender o que aquela pessoa está sentindo, né? E quando eu falo de depressão, muitas vezes as pessoas se sentem inúteis, aquela sensação de inutilidade, pensam em desaparecer, não tem mais motivação para nada, acordar sempre, ai meu Deus, que dificuldade. Então a gente precisa também, como igreja, ser um lugar de escuta. A sim, depressão pode visitar o nosso coração, pode visitar nossa alma, do crente, do não crente, mas não precisa fazer morada eterna ali, sim, né? Ela uhum, vem e também pode ir embora. Então, assim como Jesus cura as nossas feridas físicas, ele pode curar nossas feridas emocionais. Mas uhum. assim como a gente também procura ajuda nas doenças físicas, também devemos procurar ajuda nas doenças emocionais. Sim, a gente até tem uma pergunta aqui, como lidar com a ansiedade sendo cristão, e eu acredito que a senhora já respondeu, né? Mas temos uma outra aqui que é bem interessante, né, Júlia? Se tu quiser.
saber minha identidade em Deus, né? Muitas vezes a ansiedade atrapalha nesse quesito. Atrapalha, porque tem muitas situações na igreja que eu vejo relacionadas à ansiedade, que eu percebo, que está relacionada à comparação. Ah, eu não consigo fazer o que fulano faz. Será que Deus tem uma coisa para mim? Qual o meu chamado? Eu tenho visto esses temas serem muito ligados à ansiedade. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer para ajudar pessoas com ansiedade na igreja é ajudá-las a silenciar a alma. Respirar. Respirar literalmente. Recife a respiração. Vamos silenciar a alma. Vamos tirar um tempo para falar com Deus. Mas eu quero saber o que eu tenho que fazer. Eu quero fazer algo para Deus. Eu vejo todo mundo fazendo. Meu tempo está passando. Minha vida está passando. Não fiz nada para Deus ainda. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor falou isso lá no Salmo 46. Aquietai. Se Deus te deu a direção, ainda aquieta. Sabe aquela coisa, Marta, Marta? Senta aqui e me escuta, Marta. Senta aqui. Ah, mas tem isso para fazer, tem aquilo para fazer. Marta, senta aqui. Amanhã vai precisar fazer tudo isso. Ah, daqui meia hora você vai fazer tudo isso. Mas agora, Marta, senta aqui. Então, sentar e ser acolhido é importante. Então, parar de querer resolver as coisas rápido, né? A gente tem aquela coisa de fazer o tempo todo as coisas rapidamente, de tentar resolver as coisas rapidamente. E a ideia é o quê? Trazer para um volta calma. Trazer para respirar realmente, meditar na palavra de Deus, acalmar o coração. Dizer, Senhor, eu estou à sua disposição, estou pronto para te servir. A hora que o Senhor me chamar, eu estou pronto. Então, e trabalhar em que sentido também que é muito importante. Pessoas com questões de ansiedade normalmente têm uma preocupação excessiva, primeiro ponto que eu já falei, tem um medo antecipado, já falei, mas também eles têm pensamentos catastróficos. Né? E dentro da igreja eu vejo assim, meu Deus, se não fizer nada para Deus, será que eu vou ser salvo? Ah, se eu não fizer nada, como é que vai ser? Então, aprender a aguardar no Senhor, para não tropeçar por aquilo que o Senhor tem nos chamando para fazer. Então, na ânsia de fazer, a gente acaba tropeçando, errando, falhando, agredindo verbalmente as pessoas. Eu lembro que eu era assim. Eu agredia verbalmente as pessoas. Porque eu queria que as coisas acontecessem. Bora, gente! Eu tô ligada no 220, imperativa. Então, eu falava, vamos, gente. E tinha aquele pessoal em marcha lenta, né? Mais devagar. E na minha ansiedade de querer fazer, eu passava que nem um trator por cima das pessoas. Feria as pessoas. Aí tinha lá o culto de ceia. Aí vinha o irmão, ou a irmã. Sandra, eu quero te pedir perdão porque você me magoou. Eu nem percebia que eu tinha magoado alguém. Porque a minha ansiedade era tanta de fazer as coisas, de resolver as coisas, que eu passava que nem um trator por cima das pessoas, ferindo, magoando as pessoas. E esse não é a vontade do Senhor para nossas vidas. Então, graças a Deus que o Senhor me transformou, também fiz terapia para me entender quem eu sou, ter acesso às minhas emoções, me ajudou também a fazer terapia, entender os meus processos, mas também me ajudou a buscar em Deus, perceber, uau, Senhor, cada ceia tem alguém me pedindo perdão, tem alguma coisa errada comigo, alguma coisa não está certa comigo. E é verdade. Eu falei, não, alguma coisa está errada comigo. Sim. Não é com as pessoas que está errada, é comigo, porque eu estou ferindo pessoas. Se eu estou ferindo pessoas, eu estou ferindo o corpo de Cristo e está errado. Então, aquilo me deu um estalo, assim, o Senhor me abriu os olhos, falou, Sandra, tua ansiedade em fazer está atrapalhando, eu não deixava ninguém fazer nada. Hoje, eu tenho algo para mim, eu gosto de fazer discípulos. Então, eu tenho, né, hoje estamos pastoreando junto com meu marido, e eu hoje, quando eu encontro mulheres, eu sento. Eu sento ali, me chamam para fazer uma oração, eu oro. Antes, eu cuidava de tudo, estava tudo na minha mão. Decoração, organização, aqui, ali. Hoje não. Hoje eu só falo, você tem que cuidar nisso. Ó, esse talher é do outro lado. Ó, essa, coisas mínimas para organizar a mesa da ceia. Hoje eu não organizo mais a mesa da ceia. Quem organiza é a equipe de diaconia. Daí, às vezes, eu coloco as taças, né? Que a gente tem taças lá. E
Tem dois tipos de taça. Às vezes mistura a taça na mesma bandeja. Eu falei, gente, não. Aqui vai esse tipo de taça, essa outra vai na outra, não mistura. Eu faço coisas simples, mas no amor, eles fazem tudo. Então, essa coisa de discipular, essa coisa de esperar o tempo de cada um, de ser amoroso, é um processo que a gente conquista. Mas primeiro, perceba aquilo que eu falei: autoconsciência, autopercepção. E aí eu vou buscar o quê? Exatamente, eu vou buscar uma regulação comigo. E aí eu vou buscar em Deus. E se eu entendo que eu preciso me conhecer melhor também, que essa ansiedade está sendo prejudicial para mim e para as pessoas com quem eu convivo, eu vou buscar ajuda de uma profissional para me regular. E tá tudo bem. Para mim, fez muito bem. Sim. Sim. É engraçado, né? Porque eu tenho uma filha de 4 anos, né? A senhora conhece a Pietra. E é muito bonito a gente ver esse processo sendo feito numa criança, né? E como foi feito em nós também. E eu até comentei na igreja que esses dias eu conversei com ela, né, sobre uma situação que aconteceu na escola, né? Eu falei pra ela, filha, essa situação chateou a mãe, né? Falei tudo. E eu, na hora que eu falei com ela não tava me dando muita atenção, né? Ela tava buscando atenção de outras coisas, assim, tentando tirar o meu foco pra não corrigir ela, né? E aí passou vários dias, a gente nem tava mais pensando nisso. E dentro do carro ela falou assim: Mamãe, tu me perdoa? Aí eu disse: Ué, por quê, né? Porque eu nem lembrava mais da situação. E aí ela falou, né? Sobre aquela situação na escola, não vou fazer mais. Então, essa coisa que a senhora está falando sobre a autopercepção, sobre entender, né? E imagina se uma criança consegue fazer isso, né? A gente precisa parar, às vezes, no dia a dia, essa correria, isso que a senhora falou, né? Essa coisa de pegar tudo para si, pegar todas as atividades, parar para entender o que eu preciso, o que o meu corpo precisa. Essa questão até é muito importante, até tem uma pergunta aqui. É normal sentir ansiedade mesmo servindo a Deus? E como equilibrar o servir com alegria com a sobrecarga emocional, né? Ao pegar muitas coisas para fazer, a gente acaba ficando muito ansioso, até sobrecarregando, e isso pode prejudicar até na nossa parte espiritual, na nossa intimidade com Deus, essa sobrecarga, né? Com certeza, a gente tem situações de burnout, né? Dentro da igreja. Né? Pessoas entram num estresse e numa questão extrema de ansiedade em função de querer fazer tudo, né? De querer se responsabilizar por tudo. Há um tempo atrás, eu estava atendendo uma liderança de uma igreja, não é da nossa igreja, eles trabalham com mentorias, trabalham com discipulado, uma forma diferente de trabalho. E a pessoa veio para mim porque ela estava sofrendo, porque os discípulos dela não faziam o que ela pedia. Né? Então, assim, num sofrimento extremo, sem dormir 3 noites. Porque a discípula estava fazendo uma outra coisa, que ela disse: não faça isso. A discípula estava justamente fazendo aquilo. E eu falei para ela, você não é dono das pessoas. A gente não é dono do outro. Pessoas têm direito de decidir a sua vida, de direcionar a sua vida, né? Então, a gente na igreja, a gente precisa quebrar esse tabu de que depressão e ansiedade não é de Deus. E aí a gente precisa fazer isso o quê? Falando de emoções no púlpito, nas células, nos grupos de estudo. Mostrar que pessoas de Deus também sofreram, como Elias, como Davi. Davi disse que ele sentia dores até nos ossos, das suas emoções por causa do pecado, por causa da culpa, por causa de tudo aquilo ali, né? Jeremias, que chorava, lamentava, se angustiava, né? E até, como eu já mostrei para vocês, Jesus em alguns momentos manifestou emoções. Estavam ali com ele, né? Quando ele estava na cruz, né? Como ele estava angustiado, né? Como ele estava sofrendo, né? Então não é pecado. Então não há falta de fé em ter ansiedade. É falta de pedir ajuda. É falta de ajudar, assim, e de ficar sozinho, de achar que tem que resolver todas as coisas. Então a gente, como igreja, pode o quê? Promover pequenos grupos para conversar, né? Reuniões para conversar e tudo mais, para tirar esse aspecto, né? Porque quando a alma dói, a fé e a saúde emocional também são abaladas, né? A sobrecarga, a canseira, né? De querer resolver todas as coisas, de fazer tudo, nos impede de ver talentos do nosso lado. Por exemplo, na igreja, eu tenho talento para decoração. Não preciso decorar. Eu tenho pessoas ali, mulheres, que fazem coisas incríveis. Mas eu gosto de decorar, mas, meu,
Tem umas pessoas lá que faz melhor que eu tenho que reconhecer isso e dizer, uau, eu tô aqui, se você precisar de ajuda, vai, acontece, e elogiar e ponderar, porque é isso. Então, às vezes a gente quer trazer tudo porque ninguém faz tão bem como a gente faz. Esse é um problema. E a gente nunca vai fazer discípulos. Você acha Sim. que Jesus pregava melhor do que os seus discípulos? Você acha que Jesus ganhava almas mais facilmente do que os seus discípulos? Você acha que os anjos não fariam um trabalho até melhor do que nós fazemos aqui na Terra? Sim. Porém, o Senhor delegou responsabilidades. Cada discípulo, cada apóstolo fez algo diferente. Tiago se tornou alguém que direcionou a igreja de Jerusalém. Pedro foi aquele que abriu as portas, que esteve nos momentos cruciais do início da igreja. Paulo evangelizou o mundo da época, plantou igrejas em vários lugares, várias cidades. Plantou, discipulou, organizou. Então, cada um dentro da igreja tem o seu lugar, o seu encaixe. E se a gente entender que a igreja é um grande quebra-cabeça e que cada peça tem o seu lugar, e que não adianta colocar uma peça no lugar errado, as coisas vão funcionar melhor. Então, respirar, dizer quem pode me ajudar, pedir ajuda. Porque eu tenho muito aquele relato assim, ninguém me ajuda, ninguém. Eu tô aqui sempre sozinha, porque ninguém faz, então eu que faço. Porque as pessoas desistiram de tentar te ajudar. Porque você nunca tem uma palavra boa para dar, só tem crítica. Não sabe pedir. Minha filha diz que eu peço bem. Assim, a mãe pede bem. É, pedir. Pedir com carinho, com atenção, falar, olha, eu conto com você. É importante a sua presença aqui comigo. Se nós trabalharmos juntos, vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. Então, isso também ajuda essa tensão, essa pressão que vem na igreja. A gente tem que falar o que a gente precisa, ser óbvio. Ah, não. Mas qualquer um vê que isso aqui precisa ser limpo. Uhum. Fale o óbvio. Gente, a gente precisa limpar isso aqui. Quem pode me ajudar? Isso diminui essa pressão, né, que você falou ali. Até a senhora está falando sobre quando nós queremos pegar tudo, né? Mas quando nós somos delegado a muitas funções, tem algum problema em nós dizermos não? Não, eu acho bem pelo contrário. É aquela situação. Ah, por que que tem alguém que faz demais? Porque tem alguém que faz de menos. Uhum. Entendeu? Verdade. Porque às vezes você vê aquela pessoa assim, ó, que está ali trabalhando, a gente como liderança muitas vezes, que está ali trabalhando, a gente vê talento dela e a gente vai contando com ela, porque a gente fica ali, ó, focado naquela habilidade daquela pessoa. Mas tem outras pessoas em volta, mas a gente está tão ficcionado aqui que não consegue pegar, né? Perceber, melhor dizendo, outros potenciais, outras habilidades. Então, por exemplo, né? Vou dar o exemplo da minha igreja que é mais fácil. Na minha igreja, a gente tem café de mulheres a cada mês sim, um mês não. Então, no primeiro mês fui eu que dei a palavra. No segundo mês, foi a minha irmã. No terceiro mês, foi outra irmã. Agora, no quarto mês, ó, tem outra irmã que vai. Então, a gente vai mesclando. Ai, mas eu não sei falar. Aquilo que você falar vai ser incrível. Aquilo que você trouxer da direção de Deus para nós vai ser maravilhoso. Vai. Para não centralizar, mas dissolver. Porque todo mundo é como se fosse uma dança. Todo mundo participa daquele momento, todos se sentem Claro. parte daquilo, se sentem envolvidos por aquilo. E as pessoas querem isso. Então, se eu estou vendo que eu estou ficando sobrecarregado, o que eu tenho que fazer? Primeiro, orar, né? Pedir direção do Senhor. E aí, avaliar se naquelas tarefas que eu tenho nas minhas mãos, quais delas faz sentido na minha relação com Deus, no chamado que Deus tem para mim, eu continuar e aquilo que de repente eu estou vendo outra pessoa que é capaz de fazer. Porque eu posso chamar pessoas para me ajudar. É sobre isso. Ah, o pastor me delegou uma tarefa. Mas ele não disse que eu tenho que fazer tudo sozinho. Então, eu posso pedir ajuda. Eu posso dizer, fulano, você pode me ajudar aqui? Olha, isso aqui a gente precisa fazer. Mas para isso eu preciso ter consciência de que eu não sou sabe tudo, Uhum. que as coisas não precisam ser só do meu jeito, que do jeito do outro também é bom, que eu posso permitir desenvolver novos talentos lá, né, com as pessoas com quem eu convivo, né? Não sei se respondi. Sim, sim.
E até a gente tem em mente que o pegar demais ou tá sempre envolvido não quer dizer intimidade com Deus, né? Como a Júlia falou antes. E nem que o dizer não quando precisar também é falta de Deus, né? Ah, eu não Não. quero trabalhar na obra porque eu disse não. Então a gente tem que fazer essas diferenças, né? Sim. Uhum. Então, vamos para uma das últimas perguntas, né? Para quem está nos ouvindo agora e se sente esgotado espiritualmente, né? Fraco, mas tem medo de parecer fraco na fé. Qual seria o primeiro passo para começar a cuidar da sua saúde mental sem culpa? O primeiro passo para a gente cuidar da nossa saúde mental, emocional, dos nossos sentimentos, de qualquer coisa, é a oração. Uhum, A oração não é onde nós escondemos a nossa dor, não é onde nós nos escondemos, onde nós fazemos um tipo, fazemos um personagem. Senhor, parece aquela história do fariseu e do publicano, né? Eu uhum, isso, eu aquilo. Também não é um lugar de onde a gente pega a lista, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor faz aquilo outro, Senhor não. Não, a oração também pode ser um lugar onde nós colocamos aos pés do Senhor quem nós somos. As nossas dores, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas desilusões, a gente apresenta tudo para Ele. Então, eu vejo o exemplo de Elias, quando ele estava lá na caverna, Uhum. e o Senhor fala para ele: Isso que tu está fazendo aí? Ah, Senhor, eu tive medo. Ah, Senhor, Ele foi honesto com Deus. uhum, Ele foi franco, direto com o Senhor. Uhum. E o Senhor mostrou para ele a alternativa. O senhor não criticou ele, o senhor disse, puxa, Elias, eu guardei, gente, lá não era só você. O senhor acolhe Elias e diz, ó, a partir de agora vai ser isso que vai acontecer. Você vai encontrar Eliseu, vai chamar Eliseu para ser profeta do seu lugar, vai ungir tal rei, vai ungir tal rei, vai ungir tal rei. Não vou falar o nome dos reis aqui, porque eu posso errar, então melhor não falar. Eu sei de 2 aqui, mas não vou falar para não errar. E ele continua. Então, ser franco na nossa oração, né? Entendendo o quê? Que a graça que o Senhor tem para nós, é o fruto que é gerado em nós e não forçado em nós. Não dá para forçar que o fruto seja gerado. Ele precisa ser nutrido, alimentado, mas o fruto não é fabricado. O fruto se cultiva. Se cultiva de que forma? Com leveza. Não é sobre desempenho espiritual, mas é sobre permanecer na videira verdadeira. É o Espírito que produz o fruto. Não é sobre tentar ser mais paciente, mas sobre estar mais cheia do Espírito Santo cada vez. Entendendo que a gente vai passar por situações, porque a tribulação produz paciência. Então a gente entender que nós não podemos ser covardes, né? Eu não quero passar por tribulação, eu não quero, então eu não preciso ter paciência. Não, eu quero passar porque o Senhor tem, mas eu quero passar com o Senhor. Eu quero estar junto com Ele. Então, esse lugar, né? Entendendo o nosso lugar. Porque se nós entendemos, né? Que nem toda emoção vai ser boa, mas que toda emoção pode ser santificada. Isso que eu estou sentindo não é bom, isso que eu estou vivendo não é bom, mas ele pode ser santificado. Se eu entender que sentir não é fracassar espiritualmente, mas é uma oportunidade de crescer no espírito. Lembra que eu falei para vocês? Eu precisei me olhar, eu preciso me perceber, preciso me enxergar. Quanto mais eu levo as minhas emoções para Deus, mais as minhas emoções se parecem com Jesus. E entendendo nisso, né? O fruto é a resposta. Resposta do quê? Desse cultivo, dessa relação, desse movimento. Então, entre sentir e o frutificar, há uma mesa, como eu já falei para vocês anteriormente. Nela, eu sento com o Espírito Santo. Sento ali, converso, choro, entrego e saio dessa mesa, levanto dessa mesa, alimentada de paz, amor, domínio próprio, bondade, benignidade, fidelidade. Por quê? Porque é Ele que transforma a nossa dor, transforma o nosso ser. Não apenas
aquilo que eu faço, não naquilo que eu apresento, mas em quem eu sou. Porque a gente fica muito hoje no fazer, no ter, e esquece do ser, de ser cada vez mais aquilo que o Senhor nos criou para ser. Entendendo que muito de quem somos hoje, da forma que nos relacionamos hoje, não é o plano divino para nós, mas consequências da nossa história de vida. Então eu preciso pegar as consequências da minha história de vida e alinhar com aquilo que o Senhor tem para mim. E esse processo de alinhamento não é um processo simples, é um processo que leva tempo. E se eu aproveitar o processo, estar atento ao processo, tanto meu quanto as pessoas que me cercam, eu serei mais saudável, estarei mais acolhida e estarei me relacionando com as pessoas de acordo com a vontade do Senhor. Glória a Deus. Para a gente finalizar, né, e arrematar esse assunto, a senhora até falou antes sobre medicações, e, né, na sua percepção, a gente buscar uma ajuda profissional ou até recorrer a medicações quando necessário, é falta de fé? É falta de achar assim, Deus não pode resolver? Não, né? Não, de jeito nenhum. Bem pelo contrário, é um ato de amor próprio. Eu estou vendo que eu não estou conseguindo. Eu estou vendo que eu estou com uma tristeza, como eu já falei para vocês. Depressão não é você estar triste agora e amanhã estar sorrindo. Sim. Não. Depressão é uma tristeza profunda. Uhum. Passou por um forte impacto emocional, não teve estrutura para lidar com aquilo. Precisa ser cuidado. Eu peguei um exemplo mais simples para as pessoas entenderem. Você está passando roupa, o ferro quente, e distraiu e encostou no dedo aquele ferro quente. Queimou, ok? Queimou ali, você vai, pega alguma coisinha que você tem em casa, passa lá, 2, 3 dias, tá bom, não é isso? Sim. Agora você imagine alguém que passou por um incêndio, que de repente foi jogar fogo, foi fazer churrasco, jogou álcool lá dentro que já tinha fogo e aquilo veio no rosto dela, veio nas mãos dela e queimou tudo. Você acha realmente que ela vai dar conta de cuidar disso em casa? Com queimaduras de segundo e terceiro grau? Não. Ela vai precisar ir para o médico. Vai ser um processo longo. Né? Vai ter que buscar estratégia. A medicina está usando até pele de tilápia, né? Para colocar ali, para cuidar. Então, não sei se é tilápia agora, me esqueci. É o nome de um peixe. Corta esse negócio de peixe. Não lembro o nome do peixe. É um peixe. Eu sei que é a pele de um peixe. Para cuidar das feridas. Né? Então, essa pele do peixe é colocada sob a queimadura para ajudar na recuperação. Há todo um processo. Então, imagine isso que a gente está falando. Se eu estou com uma tristeza, eu consigo lidar, tá ali, não tem porquê procurar um médico, tomar medicação, um psiquiatra, um psicólogo. Mas se eu estou numa depressão maior, se a ferida é profunda, eu não estou conseguindo enxergar, eu preciso de ajuda. E eu realmente preciso de ajuda, porque hoje, amados, eu quero dizer algo para vocês. Eu tenho, desses anos que eu trabalho com psicologia, eu já vi muito pastor se suicidar. Eu já vi muitas irmãs cometerem suicídio, tirarem a sua própria vida. Mulheres de oração, de fé. Mas que foram resistentes a pedir ajuda. A Bíblia em nenhum momento nos proíbe de pedir ajuda. Mas ela sempre nos apresenta soluções, dizendo que o Senhor está conosco, mesmo nos momentos que estamos lá com o médico, mesmo nos momentos que estamos com o psicólogo, o Senhor também está lá conosco. Essa ideia de que porque eu procuro um médico, eu estou negando Jesus, porque eu procuro a ajuda de um psicólogo, eu estou negando o poder do Espírito Santo, é um engano cruel. Cruel. Porque quando eu procuro psicólogo, o Senhor está lá comigo. Quando eu procuro psiquiatra, o Senhor está lá comigo, direcionando qual é a melhor medicação para aquele momento. Então, eu posso e devo buscar ajuda. O que eu não posso é viver na dor, fazendo com que o ambiente que eu estou inserido. Porque quem convive com pessoas depressivas e ansiosas sofre tanto quanto as pessoas que estão nesse processo. Então, quando eu me cuido, quando eu busco ajuda, entendendo que eu estou doente, eu também cuido da minha família, também cuido da minha igreja, também cuido das pessoas que eu amo. Isso seria minha percepção de autocuidado, de entender
que estar doente não quer dizer falta de Deus. Ter depressão não é falta de Deus, ter ansiedade não é falta de Deus, bem pelo contrário. Uhum. Amamos a Deus, Deus é tudo na nossa vida, a graça, a misericórdia do Senhor é tudo que nós precisamos. Mas tem vezes que nós precisamos de ajuda profissional para nos reencontrar novamente, para nos conseguirmos reconectar com tudo aquilo que nós somos e viver toda a plenitude do amor de Deus. E até a igreja tem, né, nas Filhas de Sião, a gente tem no departamento um trabalho, né, sobre isso, que é o Bálsamo de Gileade. Até Uhum. gostaria que a senhora falasse um pouco do trabalho, explicasse aqui para o pessoal sobre o Ah, que é. legal, Juliana. O Bálsamo de Gileade ele é uma assessoria que faz parte do Departamento de Filhas de Sião Nacional. O Bálsamo de Gileade foi criado pela pastora Ivana, né, nossa líder das Filhas de Sião Nacional. Ela recebeu uma direção do Senhor para colocar essa assessoria, né, junto no departamento, e me convidou para estar à frente dessa assessoria. Então, essa assessoria está debaixo da pastora Ivana, né, e eu convidei, né, a partir da autorização dela, da autorização dos pastores dessas pessoas também, dessas irmãs, eu convidei outros psicólogos da nossa igreja para fazer parte dessa assessoria chamada Bálsamo de Gileade. Então, nós temos a psicóloga Julian, a Julie, que é do Paraná, ela congrega ali na Igreja de Vilas Oficinas, ela faz parte do Bálsamo de Gileade. Nós temos a pastora Rita, que congrega lá no Rio de Janeiro, não lembro o lugar da igreja dela, mas ela é de lá. Nós temos a pastora Alexandra, que é aqui de São Bento do Sul, Santa Catarina, ela mora na mesma cidade que eu. Nós temos a psicóloga Ariane, que é de Belo Horizonte. Nós temos a psicóloga Annelise, que ela congrega na região do Vale do Aço, em Minas Gerais também. Temos a Juliane, que também é da região do Vale do Aço. E temos a psicóloga Aline, que é de Manaus, e a Maiara, que é de São Paulo. Então, hoje nós temos essa equipe de psicólogas no Bálsamo de Gileade, isso, que estão à disposição das irmãs da igreja, né? Porque faz parte da assessoria, é uma assessoria das Filhas de Sião, né? Então, quem precisa de ajuda pode entrar no Instagram do @Bálsamo de Gileade Pub no Instagram, manda uma mensagem no direct, se apresenta e diz que está precisando de ajuda. Aí a Ariane, que cuida do Instagram para nós, ela entra em contato com a pessoa e direciona para uma das psicólogas. Então, é isso que normalmente acontece. A gente também está à disposição de dar palestras do tema da saúde mental. Então, pode convidar também ali pelo @Bálsamo de Gileade. Então, eu estou precisando de uma palestra, eu gostaria de falar sobre esse tema, né? Que, por exemplo, a gente tem a psicóloga Annelise, ela também é neuropsicóloga. Então, ela trabalha nessas demandas relacionadas a questões de autismo, né, de levantar diagnósticos relacionados a isso. Nós temos a psicóloga Alexandra, que também trabalha com autistas, tem uma experiência nessa área também bastante grande. Tem a Ariane com ansiedade, com autoestima. Então, cada psicóloga traz um conteúdo diferenciado que pode contribuir com a igreja. Também a abordagem diferente, né? Eu sou de uma abordagem familiar sistêmica, mas a gente tem TCC, né, que é comportamental, a gente tem psicanálise também no nosso grupo, que são outras linhas da psicologia para ajudar as irmãs naquilo que precisam. Então é só acessar o @Pub, digitar lá qual a sua necessidade, se é uma palestra, se é um processo terapêutico, e a gente vai estar acolhendo, direcionando e dando o suporte que precisa, com toda a ética profissional. Então, o primeiro contato, ele é gratuito, não tem custo nenhum o primeiro contato, e depois a psicóloga, ela dá o valor dela, é um valor social, a gente faz um valor social para as irmãs da igreja, a gente não trabalha de graça, porque nem relógio trabalha de graça, né? Mas a gente oferta, né, o acolhimento, a gente oferta ali as palestras, estamos ali à disposição, mas quando entra num processo terapêutico mesmo, enquanto é só acolhimento, não, mas quando entra no processo terapêutico, é a nossa profissão, é um valor mais baixo do que o valor do mercado, né? Não entendendo que é tipo um convênio, né? Os convênios também têm um valor mais acessível, a gente entende que também faz um trabalho relacionado a isso para facilitar o acesso. A ideia é facilitar o acesso, mas cada psicólogo tem o seu valor,
Cada uma estabelece a sua linha de trabalho, estabelece o seu valor, a gente não implica sobre isso. E estamos à disposição, né, de acolher, de estar à disposição da igreja, principalmente das filhas de Sião, né, sob a autoridade, né, e liderança da pastora Ivana. Glória a Deus por esse trabalho, que eu tenho certeza que tem ajudado muitas mulheres. E, pastora Sandra, nós agradecemos, né, a sua disponibilidade, seu tempo, né, o seu conhecimento na área que trazer para nós, para o pessoal que vai nos assistir. Tenho certeza que vai ser uma benção, como foi para nós, né, para aqueles trazer que... bastante conhecimento. Com certeza. Então, nós agradecemos muito a senhora, né, as portas ficam abertas, né, para a senhora participar mais vezes conosco. E até se o pessoal tiver algum tema, né? A gente falou hoje bastante sobre o fruto dentro da igreja, mas nós temos diversos relacionamentos, né? Na nossa vida familiar, esposo, filhos, né? Várias áreas da nossa vida que a gente precisa disso. Mas, de coração, agradecemos muito a senhora pelo seu tempo e sua disponibilidade. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada, Júlia. Obrigada, Júlia, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Espero em Deus ter contribuído e que pessoas sejam edificadas com toda essa fala, né, que o Senhor nos direcionou nessa manhã. Eu quero só deixar registrado, né, que cada emoção é um convite à oração. Primeira vez que eu vi essa frase foi do Jonathan Leone, né, do Divinamente. Eu gosto muito do trabalho que ele faz e isso me ajudou a entender várias coisas. Então, hoje eu tenho também levado essa frase comigo, nessa frase que é dele, que eu trago comigo também, que toda oração, né, cada oração é um convite à oração. Então, oremos sobre as nossas emoções, nos dispusemos a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, né? Porque, lembrando, né, o fruto do Espírito é Jesus agindo aqui dentro de nós. E o domínio próprio não é controle emocional, é uma direção divina, né? Estar na presença do Senhor, né? As emoções não são pecado, mas um terreno fértil para que o fruto possa frutificar. Então, não se culpe. Isso eu queria falar antes de terminar. Não se culpe. A culpa é algo que nos escraviza e nos impede de viver as promessas de Deus. Entrega a tua culpa para o Senhor e entre em arrependimento. Mas não vive de culpa. Não se torture. Entrega. Deixa esse lugar ser terreno fértil para que o fruto frutifique. Deixa esse lugar para que o Senhor haja, para que o Senhor se manifeste. Porque a culpa escraviza, a culpa nos leva para um lugar de prisão, não nos deixa ver o sol, não nos deixa contemplar a vida. Nos impede de ser tudo aquilo que o Senhor nos criou, nos impede de servir ao Senhor, porque nós somos chamados para servir, não para ser servidos. Mas a culpa nos escraviza. Então, que a gente possa abrir mão da culpa e viver a alegria da redenção e da graça do Senhor que está sobre cada um de nós. Então, que Deus abençoe vocês. Continuem firmes aí com o podcast, né? Podcast. Que Deus use vocês, direcione vocês em todo tempo. E precisando, estamos às ordens, à disposição. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastora. Deus abençoe. Abraço para o pastor Davi, para sua família. Amém. Abraço também para o pastor. Canudos. Pastor Ivan e Pub Canudos. Amém. Amém. Beijão, até mais. Então, o nosso episódio foi esse, muito abençoado, edificante, e espero que você tenha adquirido algum conhecimento a mais, né, com a nossa querida pastora Sandra. Nós também queremos lembrar dos nossos patrocinadores, né, Metalúrgica Lemos, RB Limpezas, Dia de Festa, Meu Banner, Óticas Soares, Metalúrgica Lemos, falou Hadash Papelaria. Hadash Papelaria. Depois a gente vai passar ali o videozinho dos patrocinadores. Sim.
E nós queremos também pedir desculpa, né, pelas crises de tosse, que a gente tá aqui no inverno do sul, então qualquer coisinha a gente fica com a a saúde gente até abalada. pensou em talvez cancelar, mas já tava tudo já esquematizado, Mas marcado. tenho certeza que mesmo com barulho no fundo foi uma bênção para todos nós. Sim. Queremos lembrar também do EBV. Se você precisa de EBV e quer conhecer mais sobre essa palavra, manda aqui embaixo nos comentários que a gente vai direcionar alguém para dar estudo para você. E por favor, não se esqueça de deixar o seu like, comentar alguma coisa que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, comente uma maçã, né? Para representar o fruto do Espírito. Comenta daí uma maçã aí. E deixe o seu like se você gostou, porque isso nos incentiva a continuar e a continuar dando o nosso melhor. E compartilha para um amigo que você tenha gostado. Esse é um assunto bem importante, né? Tenho certeza que todos precisam ouvir sobre emoções versus fruto do Espírito. Sim. Então envie aí para alguém Aqui alguma pessoa que tenha dificuldade aí de lidar com as suas emoções, que esteja meio perdido entre o sentir e o frutificar, que vai ajudar bastante. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.